Bora, pessoal, do Gavião Cast, ele tá aqui, ó. Para mim, uma honra estar aqui com Siddhartha Ribeiro, formando piloto. E aí, Siddhartha, tudo bem? Salve, Gavião, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo, conversando com a galera. Pô, muito bom. O prazer e a satisfação é toda minha, né? E, Siddhartha, é o seguinte, vamos começar falando de capoeira, que é o que a gente, né, tem bem em comum, assim, e além dos alinhamentos e pensamentos científicos. Siddhartha, fala um pouquinho, pessoal aqui do Gavião Cash, como se deu teu conhecimento com a capoeira, essa conexão, o início e tal. Pode ficar à vontade. Valeu, Gavião. Eu comecei capoeira com o Mestre Caxias, em Nova York, em 1999. Bem dizer, eu já tinha começado, fiz um mês de capoeira em Brasília, lá para 92, 93, no grupo Beribazu, o mestre Luiz Renato. Mas eu fiz um mês e, não, na verdade, eu não consegui nem entrar, eu me senti muito descoordenado, eu me senti envergonhado, velho para capoeira, isso com 21. Aí, depois, eu já estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, me senti muito longe do Brasil por muito tempo e resolvi que precisava me aproximar da minha raiz. E aí descobri o Mestre Caxias em Nova York, na época ele era professor, comecei a treinar com ele, nunca mais parei, e tive a sorte de poder conviver um pouco também com o Mestre João Grande, lá em Nova York, por algum tempo. O Mestre Caxias me permitiu frequentar lá no Mestre João Grande, então bem no início eu tive exposição tanto à capoeira regional quanto à capoeira Angola, depois eu resolvi ficar aluno do Mestre Caxias, como sou até hoje. E aí faço meu trabalho aqui em Natal desde 6 de janeiro de 2006. Já é um bom tempo, boa jornada, né? E nesse percurso aí, qual foram as tuas referências dentro da capoeiragem? Tanto mestres antigos como pessoas do próprio grupo, de fora, quais você olha, tem como referência? Gavião, muitas pessoas, ainda bem, eu tenho muitos amigos, muitas amigas na capoeira. Como eu já falei, meu mestre é o Mestre Caxias, estou sempre com ele, ele vem aqui, eu vou lá, visito ele, atualmente ele mora em Abu Dhabi. A gente tem a sorte de contar com a supervisão do Mestre Paulinho Sabiá, então o Mestre Paulinho também vem aqui nos nossos eventos, e vou, quando posso, vou aos eventos lá, e ele supervisiona o trabalho, é muito legal. E aí tem uma quantidade muito grande de mestres muito queridos, pessoas assim muito importantes na minha formação, que complementam, né, o trabalho do Mestre Caxias e do Mestre Paulinho com isso que é a rede de capoeiristas. Aí vou falar, né, falei já do Mestre João Grande, que foi muito marcante para mim o convívio com ele, Mestre Ramos, muito importante o convívio com o Mestre Ramos, sou muito amigo dele, Mestre Curumim, do Capoeira Cidadã, sou muito amigo do Mestre Curumim, muito mesmo, trabalhamos juntos, fazemos pesquisa juntos, e aprendi muita capoeira com todos eles, inúmeras vezes que a gente esteve junto, mas assim, os nomes são, muita gente querida, Mestre Gildo Alfinete, querido Mestre Gildo Alfinete, Mestre Preguiça, fundador do Grupo Senzala, queridíssimo, aqui em Natal, Mestre Marcos, muito querido, tem um relacionamento também muito bacana com o Mestre Irani, Mestre Índio, pessoal daqui de Natal muito bacana mesmo. Enfim, é difícil citar nomes porque tem muita gente. A gente estava falando agora de Ligeirinho, que para mim é um dos maiores capoeiristas que eu já vi jogar, joga demais. Meu parceiro aqui, de uma pessoa aqui de bairro, bem pertinho de mim, quando eu quero também dar uma jogada boa, vou lá nele, visitar ele, a gente joga muito, né? troca umas pernadas boas. A gente veio oriundo do mesmo grupo local daqui, né, de João Pessoa. Ele foi para um lado, eu fui para outro, mas é um cara que foi sempre referência, mais velho que eu de capoeira. Quando eu comecei capoeira, ele já era graduado naquela época. Já era um cara já que se destacava, joga muito. Alô? Vamos embora, deixa eu... Pronto, voltamos. Então, pode falar. Estava falando Mestre Kim, que é uma pessoa incrível que está aqui perto, né, do Ceará, é um cara incrível. Estamos falando do Ligeirinho, que é fantástico, acho o maior barato o jogo dele, a postura dele. Tem que falar Mestre Balão, lá de Salvador, que eu acho maravilhoso. Enfim, a capoeira ela é riquíssima, né? Me lembro do Mestre Moa do Catendê, que a gente precisa sempre lembrar dele e fazer uma homenagem a ele. Tem que falar das mestras, da mestra Janja, tem que falar lembro da contramestra Lilu aqui, muito querida,
A gente tem que pensar que a capoeira está ficando cada vez maior, com mais pessoas dentro, pessoas diferentes, né? E no mundo todo, não brasileiro, como você falou para mim que, né, morou no Canadá um tempo e fez trabalho de capoeira lá. Quem está lá fora vai ver que a capoeira só cresce, né? Só cresce. É isso. Ô, Siddhartha, mas eu tenho notado, eu não sei se é. E aí eu vou jogar para você essa provocação, fazer igual o Marcelo Tais fez com você lá, um provoca. É, eu percebo assim, a capoeira ganhou muitos, mudou muito o perfil do capoeirista. Hoje a gente tá cheio de acadêmicos, a gente tá cheio de pessoas assim dentro da capoeira, com conhecimento, tanto aquele pessoal que tem a bagagem empírica da tradição, ali da raiz, mas também uma nova levada, uma nova cara também. Isso, essa mudança, você enxerga assim o perfil do capoeirista, ele é benéfica, obviamente, mas tem alguma, vai de contra algumas coisas das tradições assim que prejudicam. Um exemplo, vou te falar, tem capoeirista que, sei lá, é contra a ligação da capoeira com as manifestações afrodescendentes, né, brasileiras. Deu para pegar mais ou menos aí a Sim, sim, importante a tua pergunta, né? Capoeira, ela nasceu na mistura de culturas. Quando as pessoas começaram a desenvolver capoeira, aí, enfim, entre os séculos 18, 19, é o que tem documentação nos centros urbanos, Rio, Salvador e alguns outros, eram pessoas muito diferentes, de origens sociais diferentes, de países diferentes, com línguas diferentes, com religiões diferentes, e foi necessária uma negociação, uma tolerância, um respeito à diferença. E a capoeira ela é tão transformadora, ela é uma ferramenta de transformação social justamente porque ela é um caldeirão de convívio. Ela permite que os diferentes convivam. E aí as pessoas têm que, convivendo com os diferentes, elas se tornam pessoas melhores. Essa é que é a proposta, né? A capoeira não está a fim de espalhar coisa ruim, a fim de espalhar coisa boa. E eu fico muito impressionado com as pessoas que vêm com essa visão racista, com essa visão preconceituosa contra vários elementos da cultura afro-brasileira, porque, além de ser um absurdo, né, um país que tem maioria negra, tem maioria de pretos, de pardos e, portanto, descendentes de indígenas ou de africanos, eu acho um absurdo completo, mas acho também não compreender a essência da capoeira. Agora, uma vez eu perguntei, por exemplo, um mestre que eu gosto muito, o mestre João Angoleiro, lá de Belo Horizonte, um mestre muito especial, contra a mestra Flávia também, muito especial, trabalham juntos, né, são companheiros. E eu perguntei para ele isso, eu falei, mestre, ele é um mestre angoleiro de raiz muito forte, eu falei, como é que fica essa questão dos santos católicos? Então, pensando do outro lado, pensando do ponto de vista afrodescendente, como é que fica a entrada dos símbolos do cristianismo dentro da capoeira? Ele falou, olha, Siddhartha, alguns me chamam de piloto, ele me chama de Siddhartha. Ele falou, olha, Siddhartha, isso aconteceu há tanto tempo, essa mistura, esse sincretismo é tão antigo, a gente tem que abraçá-lo, compreendê-lo, entendê-lo, fazer cultura com ele, né? Porque isso é a nossa história foi essa mistura. Agora, querer embranquecer a história e vir com preconceito, inclusive, eu acho de um mau gosto infinito, assim, uma falta de noção, falta de senso. Se as pessoas não são capazes de conviver, elas não têm como ir para uma roda de capoeira, porque a roda de capoeira é a mistura. Verdade. O nosso mestre ele fala uma frase interessante. Na verdade, ele joga uma provocação também, né? Sobre essa questão do embranquecimento, né? Eu vou te jogar também. A gente sabe que a capoeira tem todo esse contexto dos povos ameríndios com os africanos. Toda essa junção foi aqui no Brasil. Então, por isso que a gente pode afirmar que a capoeira é brasileira, né? Porque em outros cantos tiveram escravos africanos, mas não tiveram a capoeira como o Brasil, né? Aí você acha que dentro desse contexto aí, dessa modernização da capoeira, foi o embranquecimento da capoeira ou foi a capoeiristica... O mestre fala muito isso, eu não sei nem falar essa palavra. Capoeiristizamos os brancos. Eu acho que as duas coisas, Gavião, acho que é muito interessante ver que quando culturas se encontram, todo mundo se modifica, né? Então, Mestre Bimba foi super criticado porque deu aula para a classe média, para os brancos, mas isso permitiu a ele tirar a capoeira do gueto, né? E a capoeira, e ele teve um papel fundamental já no final dos anos 20 em tirar a capoeira do gueto.
Mestre Pastinha também foi criticado porque a casa dele estava sempre aberta para os artistas. Lá estiveram muitas vezes o seu querido amigo Jorge Amado, Caribé, Pierre Verger, etc. Quando via um intelectual da Europa, dos Estados Unidos, passava na casa do Jorge Amado, ele já levava para a casa pra academia do Mestre Pastinha. E isso foi super importante também para a capoeira ocupar o lugar incrível que ela ocupou em pouquíssimo tempo. Se a gente pensar que a capoeira estava no gueto, praticamente completamente no gueto nos anos 20, em 100 anos, ela saiu do gueto e está no planeta inteiro. A própria academia do Bimba era no Baixo Meletrício, né? Era ali no Pelourinho, Pelourinho, também, do Mestre Pastinha também. E ali era um lugar que era super barra pesada, era difícil de frequentar ali. Não, fala. Não, eu só ia dizer, é uma característica nossa da capoeira. A capoeira, ela é de resistência, mas ela se molda como no jogo. Você não vai estar enfrentando o golpe, vai ser deixando passar para você poder se encaixar ali dentro do jogo, né? Você não é uma Não arte que bate de absorve. frente. Não Não bate de bate de frente, frente. bate de lado, bate de lado. E gera, eu acho que é muito importante que a gente entenda a mistura que a capoeira mas que a gente também entenda que ela tem, né, se ela nasce no Brasil, a concepção é na África. E querer cortar os laços da capoeira com a África, querer cortar o atabaque, querer cortar a menção a orixás, a inquices, a voduns, querer cortar o ritmo, querer cortar qualquer tipo de tentativa de edição cultural da capoeira é uma fraude e está fadada ao fracasso. Já existiu capoeira, por exemplo, sem música. Né? Até os anos 30, 40, 50, 60, ainda tinha gente no Rio de Janeiro fazendo capoeira utilitária de senhorzinho, sem música. Mas aqui deu certo, aqui tomou o planeta, tem música. E essa música não é hino gospel. Verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. A gente, dentro desse contexto assim, histórico que a gente estava abordando, eu vou dar um pulo que tem a ver, né? Que eu faço sempre essa pergunta aqui para os colegas que aqui batem papo com a gente. É uma roda marcante, assim, que você conheceu, participou, ou que tem muita vontade de ter participado, até para entrar no currículo não do cientista, não do acadêmico, mas do capoeirista formando o piloto. Olha, cara, eu tenho saudade de algumas rodas das quais eu participei, onde que eu pude assistir, né, ao longo da minha formação. Logo quando eu comecei capoeira, eu estava aí com meus 28 anos, e aí comecei faltando 2 semanas para o batizado. Então era uma galera toda, todo mundo bem mais novo do que eu, e eu assim, né, olhando, nossa senhora, o que é isso? Né? O que é capoeira? Que loucura é essa? Aí eu estava fascinado com capoeira. E aí todo domingo o Mestre Caxias fazia uma roda no Central Park, em Nova York, que lotava de gente, lotava, e todo mundo que passava por Nova York ia para aquela roda, era um grande encontro, todas as bandeiras, todos os grupos, todo mundo jogando capoeira, e era muito legal. Eu estava bem no início, assim, era muito impressionante. Depois eu tive a sorte de poder frequentar por muitos anos a roda do Mestre João Grande, domingo. É uma roda mágica, uma roda que começa, né, 11 da manhã a família está por lá, meio-dia os amigos vão chegando, 1 da tarde vai começando mais gente, o pessoal vai trazendo flores, frutas, um altar enorme, totalmente ecumênico, com todo tipo de divindade que existe, enormes fotos maravilhosas do Mestre Pastinha, da academia dele, acervo lá do mestre Gildo Alfinete disponível, e tudo que o Mestre João Grande tem na parede. E aí, quando começava a roda umas 2 da tarde, já tinha 20, 30 pessoas. E aquilo vai até, né, 6, 7, 8 da noite, sem parar. Então, uma roda de muito axé, muito forte. Muito axé. Eu quase que eu ia para essa roda por conta da pandemia. Foi justamente quando eu voltei. Eu voltei dia 20 de fevereiro. Foi quando, depois do carnaval aqui, que estava no Canadá, quando eu voltei para o Brasil, foi quando realmente começou o lockdown mesmo, aquela coisa, aquela história toda. E eu ia antes lá de todo esse negócio, né? Eu tava marcado para ir em Nova York, Toronto, para Nova York é rapidão, pertinho. Mas infelizmente não deu, mas ainda, Deus quiser, eu vou ter essa oportunidade de conhecer essa roda aí. Ô Muito. Siddhartha, vamos lá.
Vamos começar um pouquinho com polêmica, hein? Polêmica, polêmica boa. É o seguinte, eu vou falar um pouco da minha história em relação a isso, mas eu gosto da tua visão, eu gosto do teu pensamento e da tua sinceridade acima de tudo e conhecimento de causa quando fala, né? É, a capoeira ela sempre foi marginalizada. A gente lá nos anos 80, até um dia desse, na realidade, né? Hoje em dia as pessoas até ficam admiradas quando eu chego numa escola, que eu boto um projeto, que eu mostro a bibliografia que eu tenho só de capoeira pedagógica infantil, em tudo e tal. E hoje em dia ainda as pessoas ainda não sabiam que a capoeira estava assim, né? Congressos, né, acadêmicos sobre a capoeira e tudo mais. Sempre houve uma ligação da capoeira, da figura do capoeirista, com o cara, o dito, né, o pejorativo maconheiro, né? Hoje em dia, você acha que existe muito capoeirista que quer tirar tanto essa imagem e chega a ser contra de uma maneira que ele nem conhece realmente o que realmente é a cannabis, seus benefícios, as pesquisas, o mercado, tudo em cima? Fique à vontade. A pergunta é muito boa, mas a resposta é longa, né? Bora. Vamos olhar para trás. Como é que a maconha chega às Américas? Ela chega para uso como fibra, como pano, corda, tal, velame, chega pelos europeus. Mas para o uso medicinal, ela chega pelos africanos. Uso medicinal e eu vou dizer também espiritual. Então, o consumo da cannabis, da liamba, da maconha, era um consumo frequente na população escravizada e ele algo identificado com essas populações. Então, quando a República se instaura, a capoeira é colocada no Código Penal e pouco tempo depois a maconha é criminalizada e essa criminalização tinha a ver com a repressão dessa população especificamente, né? E a utilização da cannabis em qualquer contexto de arte afro-brasileira ou de culto afro-brasileiro passou a ser muito mal vista. A gente tem que pensar que a guerra às drogas levou uma propaganda negativa contra a maconha de 100 anos, pelo menos, que fez uma lavagem cerebral. Então, não é à toa que as pessoas têm uma opinião tão ruim. Qual que é o problema? O problema é que a propaganda não se adequou aos fatos. A ciência veio demonstrar nos últimos 30 anos que nós temos dentro do nosso próprio corpo moléculas muito semelhantes às da maconha. A pessoa que está ouvindo agora, a gente que acha que maconha é uma coisa horrorosa, tem que saber que ela tem maconha no próprio cérebro. E se ela não tivesse, ela estaria doente, muito doente, né? E o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Israel e também no Brasil, é que vem surgindo uma nova velha medicina, que é a medicina da maconha. Por que eu falo nova velha? Porque ela é ancestral, tem 12 mil anos contato dos seres humanos com a planta da maconha para fins medicinais. E agora, nas últimas décadas, ela está se demonstrando um excelente remédio para um monte de condições diferentes, para epilepsia, para dores neuropáticas, no câncer, no autismo, no Parkinson, no Alzheimer, para ansiedade, para depressão, para síndrome de Tourette, doença de Crohn, é uma lista gigantesca. E aí fica muito difícil manter esses preconceitos. Hoje em dia, o canabidiol, que é um dos constituintes da maconha, está sendo francamente utilizado no esporte. E outros constituintes da maconha também. Por quê? Porque são poderosos anti-inflamatórios. Agora, tem muita hipocrisia nessa história, Gavião, muita. Eu imagino. Uma vez eu perguntei para um... Bom, nós sabemos, né? Porque as pessoas querem falar uma coisa, elas não têm informação direito, então elas têm que sustentar uma certa máscara, né, para dizer que enfim, que são saúde, mas estão aí tomando Red Bull, tomando anabolizante, fazendo um monte de coisa ruim para a saúde, e elas não têm uma franqueza em relação até o que vivem. Uma vez eu perguntei para um colega aí, que é maratonista, eu falei, vou falar o nome dele aqui, falei, fulano, pessoal lá da maratona, quem que usa cannabis? Porque é um inflamatório muito poderoso e maratona é um negócio que inflama as articulações legal. Aí ele falou, ninguém. Eu falei, mas... é verdade isso? Quem? Conta para mim, só entre nós dois. Ele falou, todo mundo. Aí eu falei, como assim? Ninguém, todo mundo. Porque é isso. E hoje já tem atletas competindo, deixou de ser doping, o CBD. Não é doping.
Os atletas estão usando. Por quê? Porque abaixa a ansiedade, diminui a inflamação, né? E no Brasil já é remédio há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos já tem THC e CBD na farmácia. Então, essa história de esse pânico moral com a cannabis, ele é só isso mesmo, é só pânico moral. Se a pessoa for à farmácia pedir um remédio chamado Mevatil, você vai ver lá que ele é composto de THC e CBD, que são os 2 principais constituintes da maconha. Agora, quanto custa o Mevatil? R$ 2.500. Então, digamos assim, a maconha já está legalizada no Brasil para fins medicinais, mas só para os ricos. Verdade. Inclusive, você tocou no assunto aí que eu pegar esse gancho, tem 2 ganchos aí, na realidade, que eu já botei ali na minha pautinha. Lá no. Eu treino com meus colegas lá no jiu-jitsu e nas academias, o pessoal tá falando muito, muito de reposição hormonal, vai lá no nutrólogo e tal, e tal, e tal. E a gente sabe o que muitas vezes se prescreve lá nessa reposição hormonal, né? E conversando com uma amiga muito querida minha, jornalista, capoeirista, birimbalista, como a gente chama, e ela falou sobre isso. Ela fez uma pergunta para o Siddhartha, porque vai ser muito importante essa questão do. É, o- qual os efeitos, você sabe, você que é da área e pode falar melhor aqui, deixa eu ver até aqui que eu anotei. Sim, o uso do canabidiol para promover o equilíbrio hormonal, tanto de homens como de mulheres, principalmente acima do 40, que sou eu, que já estou fazendo 40 agora, mês que vem. Olha, equilíbrio hormonal é uma pergunta muito ampla, porque são muitos hormônios diferentes. Eu diria assim, a principal coisa para a gente ter equilíbrio hormonal é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício adequado diariamente e ter relações saudáveis não tóxicas. Quem faz isso, geralmente tem equilíbrio hormonal. Agora, os endocannabinoides são substâncias que promovem a formação de novos neurônios, de novas conexões entre os neurônios, e cujo nível decai ao longo do tempo. Então, se você tem uma cognição, por exemplo, né, aprende as coisas muito fácil aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, 60, 70, 80, não vai ser da mesma maneira. Vai haver um decaimento. Então, começa a surgir já na geriatria, e a partir de estudos com modelos animais, então a gente não está falando aqui de placebo, a ideia de que precisa haver uma reposição dos níveis de canabinoides no cérebro. E aí o THC passa a ser muito importante porque ele é um poderoso indutor de formação de novas conexões sinápticas. Agora, o problema, eu acho, Gavião, é que a gente está vivendo, a maior parte das pessoas, eu não, estou fora disso, eu escapei disso, vivendo numa dependência de telas tão profunda que as pessoas não conseguem dormir na hora certa. E aí, quando ela não consegue dormir direito, é meio que um dominó. Então, assim, eu acho importante que a gente tenha os remédios, que a gente possa tomar os remédios para fazer um ajuste, para trazer sobretudo no caso dos canabinoides, para trazer o corpo para o equilíbrio. Mas antes de tomar um remédio, a gente precisa se perguntar se a gente está fazendo o dever de casa, que é dormir o que precisa dormir, nem mais nem menos, sem ser fragmentado, dormir com qualidade, né? Não deixar, se dorme tarde demais, vai perder a segunda metade da noite. E vai ficar cheio de prejuízos emocionais, cognitivos, coisas que podem levar a obesidade, diabetes, eventualmente mal de Alzheimer. Então, se a pessoa ela está fazendo tudo certo e mesmo assim não está legal, ela é bom ter um remédio, buscar um remédio, buscar um médico, uma médica que possa prescrever. Agora, se a pessoa está fazendo tudo errado, para que vai tomar remédio? Tem que primeiro acertar o passo. Tá. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aqui, pessoal, para falar, que eu não abordei no começo, mas Siddhartha, ele além de professor, né, titular, né, que chama da UFRN, né, ele é vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal, também do RN, né, e pesquisa muito a questão do sono, e tem até um livro que você fala disso, né, Siddhartha? Pode dar um resumo aí pra gente, e o pessoal da capoeira também, ó, lê esse livro, eu tô doido pra pegar esse livro, daqui uns dias agora eu quero ele autografado, você mora pertinho de mim aqui. Tá bom, combinado. Chama Oráculo da Noite, foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras. É um livro que tenta contar a história da evolução da mente humana pelo fio condutor do sono e dos sonhos. Então, ele fala bastante do papel do sono e dos sonhos na saúde da gente, na saúde mental, na criatividade. Eu não sei quanto a você, imagino que você seja assim também, porque a maior parte dos capoeiristas que eu converso dizem que sim. Quando eu estou num evento, uma coisa legal, vários dias, assim, uma imersão de capoeira, meus sonhos ficam completamente tomados por aquilo ali.
Quando eu estou com um movimento que eu não estou conseguindo acertar, meus sonhos ficam tomados por aquela simulação até acertar. Como é que é a tua experiência? Ah, sou assim. Minha mulher disse que eu fico no transe, né? Minha esposa também, ela é da área de artes aqui, a gente se conheceu na capoeira. E assim, ela disse que eu fico acordado fora do corpo, assim, porque tem hora que, além de dormir, né, pensando o tempo todo, eu fico assim. Aí ela, de vez em quando eu faço assim, ela fala, "Oxe, vai estar esquivando do golpe." Aí eu digo, tô pensando no treino aqui e tal, bem voando assim com ela. Eu fico muito, muito imerso mesmo. Eu acho que todos nós ficamos assim. Uma música nova, um jogo, um treino, um movimento, uma movimentação, né? E isso a gente entra mesmo de cabeça, né? Bem Mas material onírico forte, é muito legal. demais, demais. E sim, Siddhartha, vamos embora, hein? Me diz uma coisa, deixa eu só ver aqui. Você falou aí a questão do CDB para atletas, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho super importante, né? E principalmente na capoeira. Hoje em dia existem vários. Dentro da capoeira existe vários tipos de capoeira. O capoeirista atleta, aquele que gosta de estar em roda, competição, tudo, jogando muito. Tem o capoeirista mais focado na cantoria, no instrumental. Tem um capoeirista mais didático, mais professor, mais pedagógico, né? Então, e explica também, porque quando a gente fala assim, eu vou dizer a você mesmo, é esse o pensamento. Quando a gente fala assim, CDB, canabiol, o cara pensa, eu vou ter que acender o cigarro na maconha. Explica como que é, porque aqui em João Pessoa tem a Brace, eu acredito que você conheça, né, que é a associação aqui, maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso aqui com crianças daqui, até social e tudo mais. Explica um pouquinho sobre essa questão, por favor. Legal, A Paraíba é o estado avançado nessa questão, porque é o estado que tem a Abraço, tem a Liga Canábica, é um estado pioneiro em associações de pacientes. Nessas associações, as pessoas não vão receber cannabis para fumar, o uso fumado não é indicado para um tratamento médico. Elas vão receber um óleo, que é feito a partir de um extrato da planta, com uma certa composição de substâncias, que eu chamei aqui de canabinoides, né? Entre elas o canabidiol, né? O CBD, o THC e mais de 100 outras substâncias. Então, a gente está falando aqui de um remédio que é colocado debaixo da língua, 2, 3 gotinhas, depende da posologia, depende do caso, né? Mas uma quantidade de gotas, algumas vezes ao dia. Então, é um remédio. E é um remédio extremamente eficaz. No caso de atletas, tem muitas utilidades diferentes. Não é à toa que o grande mestre Sabiá, lá da Bahia, está morando na Espanha já há alguns anos, ele tem uma loja de CBD lá na Espanha, porque é perfeitamente legal. O CBD não causa efeito psicoativo, né? Ele não deixa a pessoa com uma alteração do pensamento. Então, ele se mistura muito bem com a vida do cotidiano. Tá? Agora, a ideia de que o CBD é do bem e o THC é do mal também não confere com a realidade, não. Todos os dois são interessantes, a questão é saber usar eles, a dose certa, etc. Inclusive, engraçado que você falando aqui, eu lembrei lá no Canadá, a gente tinha propaganda no cinema, né? Eu fui com meus filhos assistir Os Vingadores, né? Aí aqui passa, sei lá, Renner, não sei o que, essas marcas aqui. Aí lá passa a propaganda das stores de cannabis, né? Aí passa material, tudo uma coisa mais tranquila do mundo, assim. O pessoal que fuma mesmo, o cannabis fumando no meio da rua, assim, tranquilo. E você vê que é outra história, assim, muda a cara do negócio, né? E eles enxergam, tipo, é até um paradoxo para mim, que fui criado aqui, aculturado dentro dessa realidade nossa brasileira, principalmente eu que venho de periferia, e tipo assim, é proibido você ficar com a garrafa de cerveja na mão. Mas o cara com a sua cannabis ali fumando, não é proibido. Para mim aquilo no começo assim foi uma coisa meio conflitante. Você É, entende? a proibição de drogas, Gavião, ela, para poder demonizar algumas drogas, ela compensou isso glorificando outras substâncias. Então, o álcool foi glorificado. Até hoje, você liga a televisão a partir de uma certa hora e tem propaganda positiva de álcool, um jogador de futebol riquíssimo, com uma mulher linda, num lugar lindo, tomando álcool. E a criança vê isso daí. E a criança, então, tanto é que a droga mais utilizada no Brasil, de longe, é o álcool. E é uma das que causam mais problemas, né? Problemas de saúde, problemas para a sociedade. Quando a pessoa bate o carro e mata um monte de gente na parada de ônibus, quase sempre ela está alcoolizada. É Agora, verdade. isso significa que a gente deva demonizar o álcool? Não.
significa que a gente deve regular o álcool com prudência, com base na ciência, olhando para os números, né? Se fosse feito com álcool que foi feito para o tabaco, há 20 anos atrás, hoje o consumo de álcool seria menor. O tabaco teve uma redução enorme de consumo com apenas uma regulação. Não houve proibição de nada. A proibição não funciona. A proibição leva, na verdade, a abuso de substâncias e abuso de autoridade, né? E isso casa com uma coisa aqui que eu quero te perguntar, na realidade eu anotei aqui, é o seguinte, existe uma frase bem clichê que muita gente usa, inclusive alguns colegas meus daqui, que são bem contra, né? E eles falam assim, a maconha é porta de entrada para outras drogas. Aí eu vou perguntar a você, quanto de ciência tem nessa frase e quanto de narrativa aí tem? Narrativa. A porta de entrada para as outras drogas é o álcool. Várias pesquisas mostram isso. É a droga que é consumida primeiro, justamente porque ela é glorificada. Porque ela é tratada como uma coisa boa demais e não muito problemática. Quando, na verdade, ela é muito problemática e precisa ser regulada com clareza. Era para ter no rótulo uma imagem do que pode acontecer com a pessoa que faz consumo crônico de álcool. Então, aquilo que faz com cigarro tinha que fazer com álcool. O cara vê lá uma demência de Korsakoff, o cara vê lá um problema cardiovascular sério, um câncer de estômago, etc. Uma cirrose hepática. Porque aí a pessoa ia pesar e falar, pô, vou beber menos. Era para estar escrito lá que toda vez que você ingere álcool, tinha que ingerir água junto. Né? E essas coisas, o fato, isso é uma coisa que é muito importante para as pessoas diminuírem o consumo. O que eu acho que a gente precisa olhar, a minha opinião em relação a isso é que a gente tem que ter um olhar isonômico. O que é isonômico? É que trata de maneira igual aquilo que é igual e trata de maneira diferente aquilo que é diferente. Não dá para a gente pegar e tratar a cannabis como se fosse uma coisa horrorosa, quando ela é um remédio tão importante, e tratar o álcool como se ele fosse excepcional e excelente para a sociedade, quando ele é tão perigoso. Agora, isso significa que a gente deve proibir o álcool? Não, jamais. Não devemos só regulá-lo. Né? Um dos grandes problemas deixa eu frasear de outro jeito, para você editar lá, então. Assim, a diferença entre veneno e remédio é a dose. E uma das maiores dificuldades da nossa sociedade é encontrar a moderação. O cara tomar uma dose de álcool ou duas vai fazer a festinha muito mais divertida. Agora, tomar 10 ou 20, não. E aqui no Nordeste, sobretudo, mas na verdade em muitos lugares do Brasil, no Rio Grande do Sul também é assim. Existe uma identificação da macheza da pessoa com a quantidade de álcool que ela é capaz de ingerir. E aí, quando o cara faz 50, 60 anos, aí já era. Ô Siddhartha, falar aqui na questão econômica da cannabis, pelo pouco que eu venho pesquisando e que eu tenho visto nos seus vídeos falando em vários canais, em vários programas de entrevista, da questão econômica, que o Brasil ainda está muito atrás, porque não está olhando para essa grande fonte econômica que é a cannabis. Nosso país vizinho aqui, como a Colômbia, já está à frente, o Uruguai, se eu não me engano, deu uma pesquisada. O Canadá, que é um dos maiores produtores, um clima totalmente não favorável, né, para o cultivo, né? E eu vi que o mercado cosmético de canabidiol também, né, tem uma, como é que chama, uma previsão de crescimento muito grande para 2026, né? Eu queria que você falasse sobre isso e também uma coisa que eu não sei diferenciar muito, como é que é o câmbio, né, que é o que faz outros produtos, né? Explica pra gente, por favor. Certo. A cannabis é um super negócio, uma commodity, é um produto com muitas utilidades diferentes, desde fazer roupa ou fazer corda, até fazer remédios, de muitos tipos diferentes, com muitas utilizações possíveis. E é um mercado que vem crescendo enormemente. Em lugares como Colorado, nos Estados Unidos, houve um grande enriquecimento do Estado por causa da quantidade de impostos recolhidos nessa nova indústria. Então, eu tenho repetido que quem é contra a regulamentação da cannabis medicinal e, inclusive, não medicinal no Brasil, está tapando o sol com a peneira, porque está tentando impedir um movimento que é um movimento planetário. Imagina o cara ser contra o antibiótico em 1928. Vai ficar falando sozinho. E é o que está acontecendo. É por isso que o PL 399 está avançando. Por isso que foi criada a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica, cuja presidente é de João Pessoa, a Sheila Geriz, da Liga Canábica. É por isso que mais e mais
empresas estão interessadas em fazer remédios à base de cannabis. No Brasil tem uma demanda reprimida gigante. É muita gente querendo fazer parte desse mercado. Agora, é importante entender que quando, por exemplo, o PL 399 se tornar lei, ele vai permitir que as empresas participem, vai permitir que as associações funcionem, mas quem é pobre mesmo, quem mora na periferia, na favela, muitas vezes não, sempre, não vai ter os R$ 200 para pagar lá o seu remédio na associação. Então, uma outra coisa que vem acontecendo é a solicitação à justiça de autorização para o plantio em casa. E a justiça já concedeu mais de 100 habeas corpus no Brasil para que as pessoas possam fazer isso a custo praticamente zero. Fazem o seu óleo em casa. Isso já está rolando no Brasil e caminha, eu acho, para uma situação em que, quando o PL for aprovado, tem que levar a cannabis medicinal para o SUS, para a farmácia viva do SUS, porque só assim a gente vai poder garantir acesso da população mais carente, que é quem mais precisa, né? Verdade. E uma pergunta, também já associando isso à questão da economia, principalmente do cultivo. Eu não tenho certeza do que eu estou falando, e aí você com sua propriedade de estudo pode me dar mais informação a nós, né? Que está escutando, quem está vendo. O cultivo de soja é um cultivo que degrada muito o solo, né? Isso aí já tem pesquisa em cima disso. Eles, na linguagem mais popular, faz mal ao solo, né? E, se eu não me engano, o cultivo da cannabis, a própria cannabis, ela é um tipo de planta que, pelo contrário, eu não sei se eu estou certo nisso, se você tem alguma coisa sobre isso, ela deixa o solo mais rico, ela não degrada tanto o solo. Tá? Olha, Gavião, eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso, não. Entendo pouco disso, estou começando a entender mais agora. Agora, o que eu entendo da questão, de maneira mais geral, é que a monocultura, em geral, é ruim para o solo. Então, se a gente quiser ter uma agricultura mais sustentável, vai ter que caminhar para um paradigma de agrofloresta em que você mistura as espécies, né? Porque cada espécie puxa para um lado. E se você coloca só uma espécie, puxa muito para um lado só, o solo fica com uma característica específica, e aí às vezes você tem problemas com parasitas, aí o pessoal vai direto para o pesticida, e aí o fato é que não fica nada saudável, né? Então, eu acho que junto com a questão da regulamentação do cultivo de cannabis medicinal no Brasil, vem uma questão sobre cultivo orgânico, né? E agora, qual que é o problema? É que muitas vezes a alimentação orgânica é muito mais cara, quando deveria ser mais barata. Mas ela é mais cara porque os pesticidas são muito baratos e os caras querem mais empurrar pesticida para qualquer cultura. O mercado ele quer sempre muito lucro, pouco gasto e muita demanda, né? E lasca a doença do povo, a saúde do povo, né? Ô, Siddhartha, me permita aqui, dentro desse bate-papo, a gente fazer uma coisa mais íntima, assim, de capoeirista para capoeirista. Eu percebo, pelo pouco que você usa suas redes sociais, mas pelas entrevistas que você faz, você é um cara minimalista, um cara que tá mais apegado. Você já transparece uma pessoa de ter uma áurea legal, ter uma boa energia, independentemente de ser capoeirista, né? E me fala para mim assim, porque eu de uns tempos para cá venho trabalhando isso, ter menos roupa, menos tênis, menos, né? E eu percebo isso em você. Como que é aí assim a ideia do Siddhartha, o jeito de ser realmente? Se eu fiz uma leitura correta, E sim, Gavião, eu tô tentando ficar com menos bagagem, assim, de coisas e ficar com mais bagagens de vivências, né? E eu tô num novo casamento desde o ano passado, minha companheira também é capoeira, joga capoeira Angola aqui com o mestre Miele, aqui em Parnamirim. E tá gravando? Congelou. Oi. tá gravando. E ela é mais minimalista do que eu ainda, então a gente tem investido na qualidade de vida, fazer a nossa própria comida, buscar comida lá na horta orgânica, onde é barato e de boa qualidade, comer com calma, fazer exercícios físicos com calma, ir para a natureza todo dia, se possível, moro bem pertinho da praia. Tenho tentado ir por aí, né? E aquilo que não tenho uso, que não tem uso na casa, tem que ir embora, porque alguém tem que usar, né? Isso pode ser uma camisa, pode ser um livro. A gente tem tentado viver com alta qualidade. Então, uma coisa que a gente tem feito muito bacana é ler diariamente um para o outro. Estamos lendo
A Queda do Céu, do Davi Copenau, Yanomami, um xamã Yanomami importante. A gente leu O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um livro escrito por uma mulher negra da favela dos anos 60. Então, você tem razão, é por aí mesmo. Acho que no percurso da vida, o que a gente tem que almejar é viver experiências boas e espalhar essas experiências boas, né? E para isso não precisa de muita coisa, não. As coisas mais baratas da vida, as coisas mais agradáveis da vida são bem baratas. São bem baratas, verdade. E eu pego isso, inclusive na minha pouco tempo lá no Canadá, eu percebi muito isso de uma galera da comunidade assim, bem cultural. Eles são bem minimalistas, assim, eles não estão querendo muito acumular, e é uma cultura nova. Pô, não é uma cultura nova, é uma tendência mundial, né? É um resgate, né, de uma frugalidade. Né? É justo, justo. E a gente tem tentado abraçar, tentando fazer, porque eu não sei você, mas no meu caso, como eu falo isso, é no meu caso, menino de periferia, aculturado, vendo sempre na TV a propaganda, né, mostrando ali que a gente tem que ter aquilo, e a gente absorve, né? E é um tempo para também desabsorver isso aí, né? Eu acho interessante o que você está trazendo, porque as pessoas que vêm de classes sociais oprimidas, muitas vezes elas falam, bom, agora eu quero ter a mesma coisa que o Playboy. Só que ela não faz a crítica do sistema quando ela pensa assim. Né? Se a gente começa, mas isso vem com a idade também, com o amadurecimento das experiências da vida. Né? Se todo o planeta consumisse que nem, digamos assim, a classe média dos Estados Unidos, o planeta explodia em 2 tempos. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é encontrar um ponto de equilíbrio que nem o pobre seja tão pobre, nem o rico seja tão rico. E como a gente está muito longe desse equilíbrio, muitas vezes a pessoa que está vindo de uma classe social mais desfavorecida, quando ela vence na vida, ela quer ostentar. E quando ela começa a ostentar, ela começa a entrar na lógica da casa grande. Ela começa a entrar na lógica da opressão também, né? E aí a gente é inevitável não citar Paulo Freire, né? Aquela frase dele, né? Que o sonho, a educação não é educadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Às vezes, né? Perfeitamente, E, perfeitamente. ô Siddhartha, me desculpa eu estar assim, porque eu tinha um roteiro aqui, mas aí vai me vindo umas coisas na cabeça e eu vou, eu vou Vamos perguntando. nessa. E o intuito é ser um bate-papo assim, descontraído mesmo, bem podcast mesmo. Eu tô aqui também ligadinho na hora, Siddhartha é super ocupado. Eu vou ter que sair daqui a 5 minutos, que eu tenho uma outra reunião. Show de bola, show de bola. Dizer que. Então já vou aproveitar para encerrar aqui. Agradecer demais a você aqui. Depois eu vou agradecer em off também. Eu vou dar uma pausa aqui. Quero deixar você à vontade para falar pro pessoal do Gavião Cash. Tá? Faz o teu convite também pro pessoal ver. A gente tá sendo gravado para eu poder editar tudo direitinho, mas faz o convite pra galera e finaliza aí. Fica à vontade, Cidade. Bom, obrigado, Gavião. Alô, galera, malungos e malungas. Convido vocês para participarem, para ouvirem o Gavião Cast, minha participação aqui com meu camarada, vizinho aqui de estado, aqui Paraíba, Rio Grande do Norte. Muito axé, participem. Valeu, valeu. Ó, galera, fica ligadinho aqui. Gavião Cast, segunda temporada tá vindo com convidados só desse naipe aí, ó. Estilo o Siddhartha Ribeiro, o formando piloto. Beleza? Valeu, aquele abraço, galera! Valeu!